Olá, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sou o Dr. Márcio Feitosa, médico otorrinolaringologista aqui do Vale do São Francisco, na cidade de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo por toda a rede social para poder informar as pessoas. Vai agora uma complementação do vídeo anterior sobre a litose. Existem algumas doenças que nós não falamos no vídeo anterior, como por exemplo, pessoas que têm problema de sinusite crônica, pessoas que têm problema de ordem pulmonar, pessoas que têm problemas de rinite crônica, pessoas que têm câncer de nariz, laringe, faringe, pulmão. Então, são outras doenças que também podem provocar o problema da litose. A grande maioria das vezes, existem pessoas que nós diagnosticamos como a litose essencial. O que é que significa isso? O próprio funcionamento, o próprio metabolismo da pessoa, ele produz substâncias que provocam odor. Pessoas que têm problema de diabetes, é muito comum a pessoa ter aquele hálito chamado hálito adocicado, que é pela própria produção de corpos cetônicos. Existe uma litose, que é uma litose provocada por via intestinal. Por exemplo, a pessoa tem bactérias anaeróbicas dentro do intestino. Essas bactérias anaeróbicas produzem substâncias de odor fétido. Eles são eliminados na corrente sanguínea e são absorvidos pelo pulmão. E essa pessoa elimina o hálito via pulmonar. O que é que nós podemos fazer? Usar um medicamento que combata a bactéria anaeróbica. E nós vamos fazer uma substituição de flora. Nós destruímos as bactérias anaeróbicas e substituímos por bactérias boas. Por exemplo, os lactobacilos, né, que contém nessas bebidas lácteas. Então, está aí mais uma dica falando sobre a litose. No vídeo anterior, nós falamos sobre aqueles cásios, que são aquelas bolas que existem na garganta que provocam odor fétido. Esse caso é resto de alimento, e que juntamente com bactérias saprófitas da boca, e acontece que a pessoa fica eliminando aquele hálito odor fétido. Nós orientamos que a pessoa faça bochecho, gargarejo, sempre após as refeições, para poder evitar dessas massas acumularem no organismo. Muitas vezes, quando essas massas se acumulam e não tem... A pessoa tem um hálito fétido durante muito tempo, que não combate com o uso de medicamentos, nem com essas medidas, aí muitas vezes indicamos a retirada das amígdalas para poder combater o odor fétido. E eu quero deixar aqui, eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque nós vamos falar agora nesse canal, a partir dos próximos vídeos, cada semana nós vamos postar um vídeo falando sobre variados temas. Por exemplo, vamos falar sobre câncer, quais são os cânceres mais comuns, principalmente na otorrinolaringologia, como evitá-lo, qual o tratamento atualizado, o que é que existe de novo sobre o câncer de boca, o câncer de nariz, existe algum alimento que protege contra o câncer, né? Vamos falar também sobre dieta, sobre alimentação, quais são os alimentos que funcionam como remédio, quais são os alimentos que podem piorar certas doenças. Vamos falar sobre, existe aquele mito, existe comida remosa, qual é uma alimentação saudável, como podemos fazer essa alimentação saudável. Vamos falar sobre ronco e apneia do sono, quais são as consequências. Existe um tratamento especializado e atualizado, qual é esse tratamento, né? O que é que acontece se dormimos menos de 5 horas por dia? O que é que acontece também se dormir mais de 9 horas por dia? Vamos falar sobre dicas para melhorar o ronco. Vamos falar sobre sangramento nasais. Vamos falar sobre várias orientações como acabar o sangramento nasal. Vamos falar sobre medicamentos. Quais são a combinação de medicamentos que muitas vezes pode não fazer bem à saúde da pessoa. Remédio e alimento pode ser muitas vezes uma combinação perigosa. Por exemplo, a pessoa fala, doutor, remédio com leite, né? Existe um grupo de remédios chamado as tetraciclinas, que não deve ser usado com leite, porque ele forma o quelato e não é absorvido. É a mesma coisa que você está tomando água, porque não é absorvido pelo organismo, tá? Vamos falar sobre os medicamentos, sobre automedicação, qual o tipo de problema provocado pela automedicação, uso indiscriminado de antibióticos, né? Quais são as consequências, o que pode provocar.
Nós vamos falar sobre tontura, sobre zumbido. Quais são as doenças que provocam zumbido e tontura? Doutor, labirintite tem cura? Colesterol e triglicerídeos alto influenciam, né? O que podemos fazer para diminuir esse zumbido, essa tontura? Não vamos falar sobre doenças do nariz. Nós já falamos alguma coisa sobre a questão desses medicamentos no nariz, mas vamos falar quais são os sintomas de doenças graves do nariz, como você respirar melhor. Não falar sobre doenças autoprovocadas, ou seja, essas doenças que você mesmo provoca em você, usando medicamentos, fazendo uso de algum hábito não saudável. Não falar sobre surdez, como prevenir surdez na infância, quais são as vacinas preventivas, como você identificar se seu bebê está ficando surdo, como reverter, qual o tratamento atualizado sobre surdez. Nós vamos falar sobre rinite alérgica. Por que é que nós temos rinite alérgica? Se ela tem cura, o que é que piora? Existe algum tratamento definitivo? Quais são os remédios que pioram? Quais são os alimentos que pioram também? Sinusite, doutor, tem cura? Quais os tipos de sinusite? O que é que provoca a sinusite? Qual o tratamento para cada tipo de sinusite? A sinusite aguda, a sinusite crônica. Nós vamos falar sobre rouquidão. Por que é que nós ficamos roucos, né? Quando a rouquidão pode ser um indício de alguma doença grave, qual o tipo de tratamento? Vamos falar sobre doenças do ouvido, por que elas ocorrem? É certo usar cotonete no ouvido? Como evitar doenças no ouvido? O que é que eu devo fazer quando eu tenho uma dor de ouvido? O que é que eu devo fazer quando entra um inseto dentro do meu ouvido? Quais são as principais doenças? Como prevenir, né? Para que serve essa cera que nós produzimos no ouvido? Vamos falar sobre doenças da garganta, né? Quais são as indicações de cirurgias nessa garganta, cirurgia, por exemplo, de amidalectomia? Quais são as principais doenças da garganta? O que é uma amidalite? O que é uma faringite? Qual a diferença? Vamos falar sobre gripe, resfriados, por que elas ocorrem? Remédios caseiros funcionam? Qual o melhor remédio para gripe? Nós vamos falar por que as doenças aparecem. Vamos falar quais são os hábitos saudáveis que previnem doenças e como sua mente pode influenciar na cura ou na piora de várias doenças. Vamos falar sobre o uso de anti-inflamatórios, o que é que ele pode provocar, eles são sempre necessários, né? Vamos falar sobre antibióticos, sobre corticoides, quando é que eles fazem mal, como usar adequadamente, quais são os principais efeitos colaterais. O que é que todo médico tem que saber e observar no uso desses medicamentos? Implante coclear, aquele ouvido biônico. O que é o implante coclear? Quando indicar? Não falar sobre pessoa surda, um tratamento, o ouvido biônico é um tratamento para pessoa surda, né? Vamos falar sobre reabilitação da perda auditiva na infância. Não falar sobre surdez súbita, a pessoa que perde a audição subitamente. Por que ela ocorre? Quais são os hábitos que pessoas tem que provoca essa surdez súbita, qual o tratamento, qual o tipo de pessoas que têm problema de zumbido, qual é a reabilitação que pode se fazer com um paciente com zumbido, zumbido pulsátil, aquele zumbido que pulsa, o que é que pode ser, perda auditiva progressiva, a pessoa que vem perdendo a audição progressivamente, o que é que nós podemos fazer, pessoas que têm problema de tosse crônica, quais são as causas, qual o tratamento. Vamos falar sobre doença do refluxo gastroesofágico na otorrinolaringologia. Quais são os sintomas, quais são os tratamentos. Vamos falar de tumores benignos e malignos na boca, como diagnosticar, quais são os principais sintomas. Existe algum tipo de nutriente que pode influenciar no aparecimento desses tumores? Vamos falar sobre boca seca, por que ela ocorre, o que pode se fazer para poder melhorar a boca seca. Vamos falar sobre massas do pescoço, doenças que podem apresentar doenças no pescoço. Vamos falar sobre voz profissional. Vamos falar sobre as perguntas mais frequentes sobre o uso de medicamentos.